Boa tarde, estamos aqui mais uma vez. Hoje temos aqui a presença de Tiago Farias, também apresentador de podcast, e o nosso amigo David House, que é pré-candidato a governo. E vem aí, então, Tiago, já como você está aqui, nós vamos fazer parte, você pode perguntar, e o Candiru também, né? Assim, porque aqui o sangue frio. o cafezinho com Candiru, porque é o seguinte, por que é a sangue frio? Porque aqui o cafezinho é só para esquentar a língua, a bebida, às vezes o cara fala o que não quer, e eu fiz esse podcast totalmente com esse símbolo, porque eu não tenho nada contra bebida, mas bebida ficou para beber assim, a gente... Num ato com a namorada, né? Aí a gente que tem mulher não pode, entendeu? Eu sou um garoto sexual, eu sou um cara bonito, assim, não é fácil você manter uma beleza que eu tenho, entendeu? Então eu queria abrir o espaço aí pro nosso amigo David e para você também fazer as perguntas que quiser. Está aberto aí para nosso amigo David falar um pouco sobre as rasteiras da política acreana, o que sabe dos bastidores, o que é para o nosso político fazer que eles não fazem, como se mantém no mandato. Está aberto para você. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Candiru. Obrigado a vocês que estão nos assistindo aí. Eu quero dizer que a nossa pré-candidatura ao governo do estado do Acre continua de pé, continua firme e forte. Não mais no Cidadania, porque o Cidadania fez uma federação com o PSDB e eles vão caminhar com o governo, né? E como nós somos críticos da atual gestão, nós não concordamos com essa federação, mas já temos nova casa, novo lar, que é o Partido Agir. O Agir é um antigo PTC, Partido Trabalhista Cristão. Nós assumimos a direção do partido, né? O Tiago também faz parte. Temos aqui também nos bastidores o Dimas Sandas, que é um dos nossos construtores aí do plano de governo, cabeça pensante que está por detrás de muitas das nossas ideias, dos nossos projetos. E a gente, nessa quinta-feira agora, às 13 horas, 1h da tarde, na Assembleia Legislativa, a gente vai estar nos apresentando diante da sociedade. Haverá uma coletiva de imprensa e a gente vai estar apresentando a nossa diretoria e a nossa chapa de pré-candidatura majoritária e proporcional. Então, a luta continua, Candiru. Nós não nos rendemos às rasteiras desses lobos da velha política, nós mantemos de pé, de cabeça erguida e vamos à luta. Eu vejo, David, que algumas coisas que rolam nos bastidores é que a gente elegeu o Gladys, eu digo elegeu porque eu votei, fui guerreiro da campanha, sabe? Onde dizia assim, o homem não precisa roubar, tem dinheiro. Aí de repente surge aí 825 milhões. Esse era o tema, né? O lema dele, né? O slogan. Aí surge aí 225 milhões que levaram. Mas ninguém sabe quem foi, nem para onde foi. Mas é o lema ao imposto ao que o homem falava. Aí tu acha o que, Edu? O que nós temos que esperar de um homem desse? Com a reeleição? É uma grande incógnita, né, Camilo? Porque a gente sabe que o governo Gladys, ele se elegeu com a proposta de trazer mudança, né? Ele bateu tanto no governo do PT ao longo da sua campanha, ao longo da sua trajetória. O Gladys, ele teve uma desenvoltura muito grande em relação a isso e, de repente, a gente percebe que o Gladys acaba caindo naquela mesma armadilha, né? E as pessoas que compõem o governo dele também, a gente sabe que esses escândalos que está aí, isso só suja o governo e isso é muito ruim para o Estado. Somente um Estado, David, que não tem desenvolvimento nenhum. Um Estado que não tem indústria, não tem... Eu não estou aqui fazendo um discurso do prefeito, do Bocalhon, né? Produzir para empregar. Inclusive tem essa polêmica aí também, se a gente quiser tratar desse assunto. Da polêmica que teve entre ele e o Gladys. Mas a questão é que o Acre não tem um desenvolvimento, o Acre não tem uma participação mais ativa. A nossa renda per capita, ela não é a melhor. O Acre está incluído no IDH como um dos estados mais pobres do Brasil. Quer dizer, o Gladys se comportou, de certa forma, na pandemia, ele surfou na maré. Há quem diga que ele se comportou muito bem, né, em relação na pandemia, que ele se comportou, que ele foi um bom governo. Eu acredito assim, a oportunidade, a ocasião, tem um ditado que diz que a ocasião é que faz o ladrão, né? Então o que acontece? Isso denigra a imagem do Estado, né? Isso só mostra que realmente o nosso Estado não está... Quem está governando o Estado não está preparado para isso. Isso é uma vergonha a nível nacional e mundial. Olha, Thiago,
Candiru, em 2018 eu também fui candidato ao governo, na época pelo Avante. E nós ali participamos dos debates. Sim. E para mim ficava muito claro, né, que ele não tinha as qualificações necessárias para comandar o Estado, né? Nos debates ele demonstrava falta de capacidade mesmo técnica. Insegurança. Eu acompanhei alguns debates, inclusive quando o Marcos Alexandre perguntou para ele se ele sabia o que era um plano de contingência. Ele pensava que era uma alagação, né? Que alagava a casa e ele fugia pela janela. Isso aí ficou bem claro, essa noção dele que ele não era preparado, entendeu? Mas como a gente estava dentro do projeto, defendendo o projeto e trabalhando contra o que acontecia, as falsas licitações que o PT fazia, mas o PT, todo empresário comia. No Gladson, quando se fala de mudança que você falou aí, se o Gladson conseguir se reeleger, aí o que vai mudar é o Acre virar distrito de Manaus, do Amazonas. Vai virar o puxadinho. Isso é o que eu vejo. Em 2018, né, havia o antipetismo, né? Depois de 20 anos de um projeto, os acreanos estavam cansados, né? Inclusive pela própria incapacidade do PT se refazer, né? Se reinventar, né? Então eles haviam estagnado, né? E se tornou um projeto de poder, na verdade, de perpetuação do poder. E o reinado tinha que acabar, porque nenhum dura para sempre. Você vê nas histórias aí, sempre o reinado ele vai, mas migra para acabar. Então chegou um momento que o Jorge construiu, o Tião acabou. Nós tivemos Jorge, um meio termo de Binho, e ele naufragou o navio. Então a mesma coisa, eu acredito que nós estamos vivendo 24, que são 20 mais 4. E os 4 que era para regredir, para agredir realmente, para melhorar, fez regredir pior do que o PT. Hoje nós estamos passando um sistema de miséria no Acre, porque as pessoas... Aqui tu pode falar o que quiser, miséria é miserável mesmo. Aqui nós estamos passando uma miséria nesse estado, que quem comia ovo não tem mais o ovo. E não tem como você querer tampar o sol com a peneira, né? A realidade que a gente encontra cotidianamente. Eu vi ontem um levantamento que foi feito em Feijó, há 11 anos. Com 11 anos de Feijó, a população aumentou em 2.500 pessoas. Mas por quê? O feijoense nasce em Tarauacá. Não há suporte. Aí ele vem nascendo como taracaense, porque agora é registrado. Já sai registrado na maternidade. E o resto migrou para fora. Eu chego em Rondônia, eu tombo feijoense, acriano. Eu chego no Mato Grosso, acriano. Você vai em Santa Catarina, tem cidade que tu se barra em cima de acriano. Eu morei muito tempo fora do Acre, tô com 4 anos que eu voltei pro Acre, Candiru. Eu morava em Rondônia, né? Morei em Rondônia, conheço outros lugares, mas morei em Rondônia. Rondônia é um puxadinho aqui do Acre. E falando de Rondônia, falando do governador atual de Rondônia, que é o coronel Marcos Marcos Rocha, que foi um cara que... Foi até bom a gente falar sobre isso, porque vocês vão entender. Marcos Rocha, ele veio numa apresentação de um projeto que estava bem na rabeta, lá atrás, ninguém conhecia Marcos Rocha. Ninguém sabia quem era Marcos Rocha. E o diferencial de Rondônia é que lá em Rondônia não existe essa oligarquia política como existe aqui no Acre. Por exemplo... Revezamento de famílias, Isso, né? Revezamento de família, né? De castas. Você vê porque os Vianas dominaram o Acre por muitos anos, né? Um império se construiu aqui. Há quem diga, os saudosistas, há quem diga que era bom se os Vianas continuassem no poder, mas essa fala ela é criada, David e Candiru, e quem está nos assistindo, ela é criada em cima do desgoverno do próprio Gladys, porque eles esperavam que o Gladys seria o salvador, o Messias, né? E voltando assim agora para Rondônia, quando o Marcos Rocha vem com um projeto mais capitalista, audacioso, um projeto mais Estado livre, né? Estado liberal, que esse é o governo de Rondônia funciona dessa forma, é um Estado que trabalha o desenvolvimento, a agricultura, a pecuária, é um Estado que traz assim, que não tem, e não se prende a um sistema, a uma ideologia. Hoje é Marcos Rocha, anteriormente, que hoje é senador, que é o ex-governador, que é o Confúcio Moura, que foi governador, que também foi um excelente governador. A gente vê o exemplo da capital de Rondônia, que é Porto Velho. Temos o que foi o Mauro Nazif, que foi ex-deputado federal. Agora, o prefeito é um juiz, né? Que não, promotor. É um promotor que é o
Hildon, né? Acho que é Hildon. Hildon, isso. Então a gente vê que há essa mudança, né? Há sempre uma mudança, as pessoas investem, elas estão apostando no novo. Aqui no Acre não. Aqui ou é PT, ou é uma certa família, enfim, é Camelia ou é PT. E eu acho que isso tem que mudar. Mas é o que eu vejo aqui, um dos grandes entraves de dificuldade de um House chegar e ser governador, porque aqui o capitalismo é dentro da política. Entendeu? Se tu tem 100, tu vota. Que isso é uma aberração. Eu acho isso uma aberração. Lá tu tem que mostrar estrutura política. O que é a estrutura política? É que tu tem uma boa turma te apoiando, é que tu tem uns carros bons que vai chegar no município, tem a estrutura, isso chega todo mundo no restaurante, almoça, paga-se, essa é a realidade. Mas aqui no Acre não, tu tem que pagar a comida, o café, a cachaça e o voto no dia. Já tem a cachaça. Houve, ao longo desses 20 anos da Frente Popular, né, essa concepção dessa nossa economia de contra-cheque, né? Isso. Onde o funcionalismo público predomina, né? O que é muito ruim, porque mesmo nesse governo do Gladson, que esperava-se que fosse diferente, né? Com o discurso do agronegócio e essa narrativa, e no final das contas, os nossos empresários estão sendo prejudicados, porque as licitações ganha-se. Todas as licitações são de Manaus, né? Você favorece o outro estado, gera economia para fora e nós ficamos aqui reféns amínguas. O primo rico suga do primo pobre. Há quem diga que o Gladys trabalha efetivamente por Manaus e para Manaus, né? Porque tem muitos acreanos lá que são empregados nas empresas da família, né? Agora, a pergunta é o seguinte, né? Muita gente, muitos acreanos, você que está nos assistindo, talvez já se fez essa pergunta, Candiru e David, por que o Gladys não defende essa linha de desenvolvimento aqui para o Acre de grandes empresas? Por que esses governos não fazem isso? Porque o cara tem um potencial enorme de investimento de empresas em Manaus, que empregam pessoas lá. Há quem diga também que se ele fosse para Manaus sair candidato a governo, a Senado, ele ganharia facilmente, porque a família dele é muito querida lá. E por que ele não faz isso aqui no Acre? Vamos passar essa pergunta pro pré-candidato. Não é isso? É uma boa pergunta. A gente canta, assovia, sopra, tempo, né? Agora, é lamentável essa estagnação para você ver, por exemplo, ao invés do nosso governador incentivar, por exemplo, a energia renovável, você vê a cobrança de novos encargos, né, de novas taxas tributárias, como o ICMS, que desde janeiro tem cobrado sobre o excedente do consumo. E a partir do dia 1º de abril será cobrado 25% em cima do produto. Quer dizer, o preço da nossa conta de luz está nas alturas, porque foi privatizado, e a saída seria, por exemplo, o governo poderia fazer um cofinanciamento, poderia ajudar, poderia fazer com que se tornasse mais atrativo as pessoas terem acesso à energia renovável. Ele faz o contrário, justamente o contrário. Ele começa a taxar impostos em cima, né, da energia renovável, dificultando ainda mais. Pai David, eu também sou empresário da construção civil, que não existe mais no Acre, falida, né? Acabou, esse negócio, né? Mas eu te digo uma coisa, eles pregam um pensamento tão marginalizado para a população que o povo ignora a energia solar. E vou te dizer, a privatização da Energisa, para o Acre não teve nada de ruim. É a melhor coisa que existiu. Agora eu vou te explicar por quê, como mundo empresário. Todo empresário ele tem que ter lucro. Agora, se você pegar a margem da Energisa dentro do talão de luz, é a menor fatia deles. E a cobrança que o poder público faz deles é grande. Hoje você vê que para cortar a sua luz é rápido, para ligar também. Você vê mais carro da Energisa em Rio Branco do que ambulância e carro de polícia. Você está entendendo? Então eles têm que se manter em pé. Agora o que eu não concordo é assim, tem prefeitura em Rondônia hoje que todo o dinheiro que a Energisa paga para eles investem na saúde, eles investem na educação, como FPM, que eles recardam. Porque essas luzes dos portes é passado para as prefeituras. Lá não. Eles botaram e criaram as hidrelétricas, entendeu? Todas elas fotovoltaicas, todas elas. Vende
para a Energisa. Sim. E a Energisa paga o dinheiro para eles limpo. Aqui no Acre, qual é a prefeitura que tu já viu? E é fácil. Cara, tem linha de crédito aqui do Sicredi, tem do Sicov, tem Banco do Brasil, tem Basa, que qualquer prefeito vai lá e paga em suave 30 anos. Mas o prefeito está preocupado com isso? Não está. Candiru, eu me lembro, falando dessa questão da Energisa, eu me lembro que há uns anos atrás, eu acredito que em 2012 para 2013, quando ainda estava se terminando de construir a usina ali em Porto Velho, de Giral, e a outra era, eu esqueci o nome, são duas usinas lá, né? A de Giral e a de, deixa eu lembrar o nome da outra, a Teotônio. Do Teotônio, isso. Aí existia uma cachoeira, não existe mais, acabaram com tudo ali. Enfim, eu participei de uma reunião, na época então, era o deputado, se eu não me engano, Cibá Machado. A gente foi numa comitiva participar de um evento lá, onde foram vários engenheiros, pessoas aqui da sociedade, empresários, e eu participei dessa reunião quando ainda se discutia essa questão da produção da energia que ia beneficiar o Acre, o próprio estado de Rondônia, mas o grande entrave foi que se produzia energia em Rondônia, distribuía para o Acre, para Rondônia, todo o interior de Rondônia, só que ela encaminharia energia para São Paulo com a taxa bem menor, sabe? E a gente pagava o preço, aqui paga o preço o Acre e Rondônia, ou seja, isso é uma coisa que não existe. Mas os caras celebraram esse ato, né? Celebraram esse acordo e estão pagando preço, você vê. É a questão da privatização, certo? Há quem diga que eu sou muito imparcial em relação a esse assunto, David. Eu sei que você é candidato a governo, eu sei que você também vai falar sobre isso, precisa falar sobre isso. Não só falar, mas criar projetos, acredito que, não sei de que forma, mas quando privatizaram, né? Quando privatizaram a energia aqui no Acre, a gente sabe que muita coisa mudou. Por exemplo, tem lugares que não tinha, né? E saíram instalando. Tem pessoas que estão pagando caríssimo, cara. Tem cara que só tem um aparelho doméstico em casa, uma geladeira, uma televisão. Eu conheço pessoas que estão pagando 500, 600 reais. Quer dizer, é uma discrepância muito grande. Isso é uma coisa que tem como reavaliar essa situação? Tem. É possível estatizar. E tu sabe que, como se avaliza hoje? Hoje eu vi aí o Bocalon pegando carona, surfando em cima de uma geladeira que a Energisa dá. Aquilo ali é um programa da Energisa, que é para você estar com a luz cara, vai lá, se cadastra, ele manda uma geladeira nova para você. Muitos eletrodomésticos, eles trocam. O problema é que a nossa política, ela não é voltada para o povo, ela é voltada para o bolso. Não, eu chamo isso de um cala-boca. Eu chamo isso de um cala-boca, de um pirulito na boca do cara, pro cara ficar satisfeito. Não, eu tô pagando tanto, mas eu ganhei uma geladeira, eu ganhei um aparelho, entendeu? Eu acho isso muito injusto, cara. Por exemplo, tem pessoas aqui, esse comentário, não sei se você já ouviu esses comentários, tem bairros nobres aqui da cidade, e eu fui na casa de uma pessoa, eu não vou citar o nome, de um professor da Universidade Federal do Acre, uma visita que eu fiz, e ele estava reclamando porque ele pagava, essa pessoa pagava 600 reais de luz e tinha ar-condicionado praticamente até no banheiro. Uma conta que era para vir mais de R$1.000. É estranho. Quer dizer, há esse comentário, não é eu que estou fazendo, não é eu que criei, mas há um comentário entre as pessoas que a classe alta da cidade, a casta mais alta, paga menos e a classe baixa paga mais. Mas eu vou te explicar Será que isso é verdade? Onde eu vou te dizer esse erro aí? Eu tenho uma casa, ela tem 5 ar-condicionados. Adivinha quanto eu pago de luz? Faz só uma noção. Deve ter pagar uma 1.500, a 1.000, portanto. 700 reais. Agora por que eu pago 700 reais? Porque minha casa é projetada do porte até o chuveiro. É a diferença. Aí você é um cara da construção Tem civil, cara, né? por exemplo, que tem uma casa, é o que eu reclamo hoje, o cara quer fazer uma casa, aí tá fazendo a casa, o Bocalon vai lá e manda derrubar. Aí o cara acha que o Bocalon tá fazendo o ilegal. Não, Rio Branco é uma cidade de invasão. Ela foi construída, a E o história povo ainda continua sendo o mesmo invasor. Então, enquanto nós pensarmos assim, nós não temos evolução no Acre nem para fazer casa. Agora, Candiru, uma das nossas propostas é justamente
colocar energia solar, instalar as placas solares para geração de energia solar nos órgãos públicos, nas escolas. Você acabou de falar dos sistemas de financiamento. E quando se trata de governos, né, as taxas elas são bem menores. Então, existem até bancos internacionais que incentivam governos a adotarem a energia renovável, né? É uma das nossas projetos, é uma das nossas plataformas de governo. Mas e, aproveitando o teu gancho, e que o entrevistado é tu, a gente só dando uma pitágorazinha para melhorar o teu projeto, quando tu for falar, você tem que fazer uma mini usina num canto. Não precisa você botar em cada escola, porque você vai gerar um problema. Você pega um terreno, requisita, bota tantas placas solar e aquilo ali é um projeto do governo que vai gerar energia para descontar aquilo ali. Entendeu? É o que eles fazem lá fora. O Araú, hoje o Gonçalves tem uma, a Gazin já tem em Porto Velho. Eu tenho vários projetos, eu também botei o nome de pré-candidato, mas quando eu vi esse emaranhado político, uma porra desse negócio que ia fechar aí, que a federação, digo, já matou nós tudinho. Entendeu? Então eu desisti, não vou tentar ser o mesmo deputado federal, nem isso deixar de direito. Então, eu praticamente, nessa eleição eu estou fora, quero ver vocês, eu vou assistir de camarote a política de vocês, vou tirar um para me defender e tal, mas o que eu digo para vocês, nesse momento aí eu acho você como um herói que está botando o nome, persistindo no meio desse leão todinho que tem hoje na política acriana, porque aqui não existe federação, aqui tem dono de partido. É uma luta de David contra Golias, né? Em 2018, a gente não teve nenhum centavo de repasse de fundo eleitoral. Contra Gladson, por exemplo, que oficialmente declarou 2 milhões de reais, né? Aí você veja a discrepância, a injustiça que é uma disputa eleitoral. Mas isso não nos amedronta, né? Coragem é o que não nos falta. E a gente vai discutir com seriedade, com responsabilidade, projetos que sejam possíveis de serem executados, porque não adianta você vir com proposta mirabolante, coisas absurdas. Tem que saber o orçamento, tem que saber de onde vem um recurso, repasse do governo federal, tributação. Tudo isso a gente vai quantificar e apresentar nossas propostas sem ferir a honra de ninguém, sem precisar abaixar o nível. A gente vai discutir olho no olho, falando para a sociedade a verdade, né? Essa ideia do David e que o Candiru apresentou aqui é uma ideia muito interessante, porque em relação às placas solares, uma mini usina, né? Eu costumo ler muito, a gente que é da comunicação, a gente tem que ler muito, tem que estar sempre se atualizando, né? Eu estava vendo esses dias agora, o do estado de Minas Gerais, o governador fez duas propostas muito boas, de um assunto que daqui a pouco a gente vai abordar, é sobre o motorista de aplicativo, né? Mas em relação as placas solares, o governo de Minas fez isso. Ele começou a fazer esse investimento nas secretarias, né? Ele colocou em todas as secretarias e fez uma mini usina. E a sobra da energia ele lança para a população, porque tem que voltar. Parece que eu não entendo muito bem disso, mas parece que tem, quando você não usa X, tem que devolver, né? Enfim, aí o que aconteceu? Ele pegou e cedeu isso para que isso gere diminua a taxa de energia das pessoas. Então, é um projeto muito bom. E por que não funciona aqui no Acre? O David, como candidato, ele apresenta esse projeto e tantos outros. E por que não funciona? Por que só no Acre não dá certo, Candiru e David? Porque parece que aqui no Acre tem uma cabeça de jumento enterrado aqui dentro, que nada vai para frente. Falta boa vontade. Né? O comércio está em frangalho, mano. O comércio acriano hoje, eu posso falar isso hoje, Candiru? Eu quero até agradecer essa liberdade de falar aqui no seu programa, porque outra hora eu não poderia falar no programa qual eu apresentava, eu não podia falar isso. Então, o Acre literalmente está hoje jogado mesmo às traças. O que se preocupa-se muito aqui é o quê? A folha, o contra-cheque, só isso. As pessoas vivem de gabinete, as pessoas vivem de pendurado nos gabinetes. Então, não se gera emprego, não se gera oportunidade. Uma pesquisa que saiu agora, 16% dos acreanos estão indo embora, pô. Quer dizer, daqui a pouco vai virar uma cidade fantasma, um estado fantasma. Pegando o gancho na tua história, o que eu digo? O cara fala de agronegócio. Eu conheço cidade no Mato Grosso que tinha 60 mil habitantes, hoje tem 5 mil.
depois que o agronegócio chegou. O agronegócio, ele não é para todo canto. Porque hoje é tecnologia. Já tem máquina que ela colhe sozinha. O cara controla 10 máquinas numa sala de computador. Aonde dava emprego para 100, não tem nenhum. Então, quer dizer, o pessoal indo embora, a cidade vai se acabando. Vai migrando para outros. Então, quer dizer, o agronegócio, ele é bom porque ele gera renda, mas não dá emprego. Então, tá todo mundo se embora você daqui. andar nos municípios de Rondônia, eles têm duas economias. Tem a economia do agronegócio e tem a economia do pequeno produtor, E justamente. Eu acho o seguinte... que é quem mantém a cidade. Você não pode achar que só existe uma única saída. É isso que eu acho muito perigoso, porque a gente tem que diversificar, né, as estratégias para se alavancar a economia do nosso estado, né? Eu acho que a gente mora em um estado privilegiado, né? A gente tem clima favorável, a gente tem terra favorável para cultivo, para plantio, né? A gente tem mora na Amazônia, pô. A gente é detentor de uma riqueza de biodiversidade e não está sabendo isso, utilizar isso de maneira inteligente. David, aqui hoje no nosso podcast a gente está fazendo, estamos adaptando, a gente tem uns minutos que a gente fala, a gente vai marcar um outro com você. E o que é que a gente vê? Se você analisar, o nosso solo é tão bom que você chegar de frente à Expo Acre, você vai ver o milho nascendo. O milho está nascendo em cima do asfalto. Tá lá, nos buracos do Gladys. Isso é verdade. Qualquer semente que você joga no chão dá, Então, né? aqui incrível, tudo né? que se planta dá. Aqui dá machixe. Dá o girimum, aqui dá o girimum, quiabo. Aqui dá tudo. Aí tu Agora, agrega infelizmente, tecnologia a isso. dá maus políticos. Da gente feia e bonita. Entendeu? Nós temos hoje, nós temos assim aquele prazer, sabe, de viver num lugar que nós temos sol, nós temos chuva, nós temos tudo. Então, o que eu digo para vocês? Hoje, o povo dizia que o Gladys não tinha adversário. Hoje eu já vejo que tem. Entendeu? Tem você, tem a Mara que acabou de colocar o nome, está subindo muito. Eu acho que você está botando o seu nome aí com muita coragem. Agradeço você por ser mais um acriano que bota o pé e vai para cima, como de coragem, na honestidade, enfrentar uma campanha sem dinheiro no meio de uma miséria que está no nosso estado. Literalmente. Que R$50 vale mais do que um projeto. Entendeu? Hoje o povo do Acre não sabe que se ele botou 10 postes aqui, ele entra na justiça, a energia tem que indenizar, ele não sabe. Hoje, David, se fosse no caso de dizer assim, Candiru, tu é preparado para ser governador? Eu digo não. Mas para enfrentar qualquer um desses aí que estão no poder, no discurso, eu sou. E outra coisa, Candiru, o David também, nosso candidato ao governo, até comentei, eu sempre falo isso quando eu posso, um pouco, não dessa forma que eu estou falando aqui no teu programa, Candiru, que eu acho interessante, essa liberdade de se expressar, de você, a sua opinião, eu acho que isso é muito importante. Eu já falei outra oportunidade para o David, que o Acre, ele tem eu gosto muito de falar sobre a história do Acre, né? Como historiador, eu puxo muito essa questão da história, como o Acre se desenvolveu. Você vê que existia a Arena, existia o partido da Arena e o outro era o partido PMDB, né? Existia duas... Que era o MDB na época. Oligarquias, digamos assim, ou duas castas que comandavam o Acre. Naquele sistema de coronelismo, naquele sistema de assistencialismo. Depois veio o pessoal do Calume, os calumistas que falavam, né? Depois veio o pessoal do Flaviano, e enfim, sempre crescendo castas e mais castas. Rubens Branquinho. Também, quer dizer, todos eles tiveram uma participação para um desenvolvimento na política acreana e todos eles também deixaram sequelas gravíssimas, né? Sequelas que até hoje o Acre enfrenta. Por exemplo, o coronelismo de Barranco não acabou, ele existe ainda muito forte na política acreana, né? As pessoas, tipo assim, você vota em mim porque eu fiz isso por ti, para sua família, se você não fizer, quer dizer... Como se devesse um favor, Como se devesse um favor, quer dizer, porra, o restante da federação dos estados do Acre, é claro, o Nordeste também tem muito disso também, mas, pô, como estado civilizado, desenvolvido, acho que a gente não é um estado civilizado nem desenvolvido, porque ainda existe essa infâmia dessa política maldita
que essas castas de político trazem pro Acre, pô. Você não vê hoje, por exemplo, eu vejo o David, o David, como um candidato que tem uma linha de discurso muito atenuada. Por exemplo, ele foi candidato a governo, a gente vê que o discurso dele, se você for analisar, tá no YouTube, tá aí nas redes sociais, o cara tem um discurso, ele não ataca nem A nem B, ele apresenta proposta. Coerente, né? É um discurso coerente. E hoje, as pessoas ainda se prendem muito a montar-se um palanque, fazer uma filmagem, fazer um programa grandes estruturas, e ver né? como se fosse um ringue. Quem filho bate mais, filho de tal. Porra, isso tem que acabar no Acre. Mas quem é o culpado? Sabe quem é o culpado? É o eleitor. É o povo. É o povo. O povo fala assim, quem não presta é o político. Quem não presta é o povo. Quem não presta é o eleitor. Não presta na consciência, no entendimento que aquele cara, ele é um canalha, ele não pode estar na política. Não, e depois, você vai num determinado hospital, tá lá a miséria. Você vai na educação, tá lá todos os professores descontentes. Aí, como é que vai? Não vai, porque a primeira coisa, se você fizer a comparação entre cargos e família, quando tu tá bem, tua mulher tá uma maravilha. Quando tu quebra, tua mulher primeiro que te deixa. Então, é a mesma coisa. Você tá bem, você ri. Você tá ruim, fica no negócio meio complicado. Então, eu digo bem claro, hoje o espaço é aberto para quem quiser falar o que quiser, vai ser isso. Candido. E a gente está montando um outro em outro determinado, que quando aqui tem outros amigos que faz também, a gente vai estar no outro. A gente pode estar no outro. Com o mesmo Emerson, com o mesmo, entendeu? Interligado, porque foi um parceiro que está com a gente, está ajudando. Então, aqui nós não somos de deixar para trás, não. Aqui nós somos de não ter um caminhão lotado, sim um pouco de gente organizada. Isso é bom que está crescendo, né? Olha, desde os meus 16 anos de idade, que foi quando eu comecei a votar, hoje eu já vou fazer 35, são os mesmos nomes. O Bocalon, o Petecão, o Jorge Viana, quer dizer, as mesmas figurinhas repetidas, querendo protagonizar, querendo se eternizar na política, fazendo da política uma profissão. Eu acho que está na hora de nós, filhos dessa terra, criando do pé rachado, renovarmos, mudarmos esse quadro político. Acho que está na hora de a gente repensar. Esse é um ano de eleição, então a gente pode fazer a diferença se a gente quiser. Eu concordo contigo, concordo com o Emerson, com Tiago, com todo mundo. Eu só acho assim, que nós temos só que se sincronizar. Se todo mundo bater na mesma tecla, a gente muda. Mas se um bate e o outro não, aí não dá. Eu acredito que a nova geração política não é o cara de 18 anos, não. É os políticos que não tiveram no poder ainda. Sim. Nós temos uma assembleia aí, que você puxar dos 24 me mostra o que fez de alguma coisa. Até porque tem muita gente nova na idade, mais velha nas ideias, né? Então eu queria aqui agradecer, e se você fizer seu agradecimento da participação no programa, e falar o que a gente tem aí para o futuro, e a gente marca uma outra, com mais tempo para a gente debater os pontos X da sua pré-candidatura. Obrigado, Candiru. Obrigado, Tiago. Obrigado a você que nos assistiu. Vai lá nas redes sociais, David Hall. Procure nos conhecer melhor, procure saber das nossas ideias, dos nossos projetos, o que a gente está pensando para o Acre. Eu acho que você pode fazer toda a diferença e a gente não vai se render a esses políticos que estão aí há muito tempo. A luta continua. A luta continua, companheiro, né? Então, moçada, tá aí, ó. Mais uma vez aí o cafezinho com o Candiru. Tive o prazer de ter dois amigos que já me conheciam, eu não conhecia eles pessoalmente, mas quero até te agradecer, Candiru, parabenizar pelo teu podcast, pelo teu programa. Os meninos aqui, o rapaz aqui da mesa do corte, os teus auxiliares. O nosso competente é o Dimas, que sempre me acompanha também ali no outro programa. E assim, quero agradecer mesmo, porque eu acho que você é um cara que está dando oportunidade, está dando voz a quem precisa ter voz. Eu acho que quando a gente pensa assim da mídia convencional, a mídia convencional hoje acabou. Antigamente era quem pagava podia falar. E era moderado. Você fala isso, fala aquilo, não pode isso. Hoje não. Hoje a gente vê pessoas assim como você, da comunicação, que eu digo que está se desenvolvendo. Um canal excelente. Inclusive, eu peço até que você que está nos assistindo, que vai nos assistir, se inscreva lá no canal, assine o bilhotinho lá, né? E se inscreva no canal, compartilhe, divulgue este canal, este programa, porque eu acho que isso tem que ser compartilhado. Essa voz aqui que vai ecoar aqui, eu acho que é a diferença.
Não é, mas ele está aí no programa do Candiru, os salvadores da pátria. Não é isso. Não é isso. Eu acho que o momento de falar é isso. Então eu quero agradecer a oportunidade, Candiru. Obrigado por estar aqui com vocês, tá bom? Eu fico muito feliz. Para mim é um prazerzão ter vocês dois aqui, ter o nosso amigo Emerson aqui, ó. Cafezinho com Candiru. É só ir lá no YouTube, tchau, no sininho e vamos ser felizes. Eu nunca imaginei tomar um café com Candiru, porque eu tinha medo de cair na água, o Candiru realmente fazer um estrago onde ele faz, né? E aí eu tô tomando um café com Candiru e nem sabia que Candiru tomava café. Eu sou o Thiago Farias, lá no Instagram, Thiago Farias 123, siga a gente lá, tá bom? Obrigado, Candiru, viu? Eu sou o Candiru, que faço parte dessa jornada de mostrar a realidade dos bastidores políticos. E queria agradecer a todos e fique com Deus. Um abraço aí ao nosso amigo Emerson, que fica por trás das câmeras, que é o cara que menos aparece, é o que mais trabalha.